nossa vida é um caminho. A gente costuma imaginar, planejar, fixar-se no ponto de chegada. Para onde nós estamos indo? Qual o nosso destino? Para onde isso tudo nos levará? Costumam ser as perguntas daquele que segue, sem saber, sem prestar atenção, sem entender que, mais do que essa angústia que a maioria de nós sente em relação ao destino, vale a importância, o significado, a percepção que eu acumulo, que eu conquisto, que eu ganho enquanto eu caminho. A nossa caminhada é que vai dando o tom daquilo que nós vamos nos transformando. Aquilo que eu preciso perceber, aquilo que eu muitas vezes me sobrecarrego com questões, com angústias, com perguntas, achando que quando eu chegar lá, seja lá onde for, seja lá o que for, eu vou entender. Geralmente é fruto daquele que percorre um caminho sem saber que as respostas estão no caminho, que as paisagens estão no caminho, as transformações que eu vou me submetendo, que eu vou crescendo, que eu vou amadurecendo, que eu vou me tornando mais experiente, mais paciente, melhor, mais sábio, mais sereno, mais pacificado, vão se acumulando no caminho. E o caminho nunca é necessariamente plano, nunca é necessariamente reto. Ele tem curvas, ele tem assimetrias, ele tem desvios, ele tem buracos, mas isso faz parte da construção daquilo que eu estou me tornando. Quando eu percebo esse tipo de coisa, no caminho, no buraco, na curva, nas contradições, nas vezes que eu me perco pelo caminho e aí eu fico tentando me encontrar. Apesar de sentir as emoções correspondentes àquilo que eu estou vivendo, seja tristeza, seja medo, seja cansaço, e tudo isso é normal, é humano, é recomendável, é saudável. Mas apesar disso, das emoções, eu sei que eu estou no caminho. Eu sei que tudo é um processo. Eu sei que a nossa vida é um processo. Uma vida não pode ser única e exclusivamente feita, construída no tempo bom, no sol, na bonança. Porque senão eu me perco, eu preciso das pontuações, das curvas, da tristeza, das contradições, das ambivalências que na vida são reflexo das que vivem em mim. Afinal de contas, eu sou um ser contraditório e ambivalente. É natural que o meu caminho seja assim, e para que eu não me perca nele, ele precisa de curvas, ele precisa de subidas, de descidas, de bons momentos, de terrenos planos e de terrenos difíceis também. A nossa vida é um caminho. É mais ou menos como a gente faz para escrever, por exemplo, um texto. O texto tem começo, tem meio e tem fim, geralmente. Ele é pontuado com vírgulas, com ponto final, com reticências. Ele tem diálogos, ele abre aspas, ele começa com maiúsculo, são frases maiores e frases menores. Tem uma melodia, tem uma musicalidade, tem a sua própria estética. E na realidade, apesar de se diferenciando de parágrafos em parágrafos, o texto que tem começo, meio e fim é uma coisa só e passa uma mensagem só e precisou de tudo aquilo para que chegasse naquele contexto. Talvez por ter isso em mente, é que numa determinada madrugada eu tive um sonho. E esse sonho falava mais ou menos, comparava a nossa vida com o texto, mais ou menos como eu estou te falando agora. E nesse sonho eu escrevia um texto. O sonho acabou rapidamente, eu acordei já pela manhã com isso na cabeça. E aí eu corri para o computador para escrever um texto, que saiu muito rapidamente. E eu gostei tanto que dele eu fiz um vídeo. E é esse vídeo que eu queria que você visse agora, porque ele tem a ver com esse assunto nosso, sobre o caminho, sobre a importância do caminho, sobre o processo que é a vida, que muitas vezes engloba maus momentos, dúvidas, questões. A gente se pergunta por que tinha que ser assim. A gente olha e acha que não vai ter saída. A gente encara um problema com medo. A gente se sente sobrecarregado. A gente acha que está pesado demais. A gente acha que está difícil. A gente acha que não merece. Mas aí o tempo passa. O ponto final nos leva para outra frase. E aí a gente percebe que precisou ser assim. E que eu recomeço a próxima frase
melhor do que a outra, do que a anterior. Eu queria que você refletisse nisso agora, a partir desse vídeo que eu vou te mostrar. O texto e a vida, e tentasse enxergar a tua vida, as tuas questões, os teus processos, e deslocasse a sua perspectiva dos questionamentos, dos eu não mereço, da autovitimização, dos porquês, e percebesse que há sentido nas coisas, e que a vida é como um texto. Presta atenção nesse vídeo. Um beijo para você e até o próximo Insight. A vida é como um texto que começa sem muita explicação. A gente simplesmente vai passando os olhos, deixando que as linhas balizem e as palavras conduzam a algum lugar. O que parecia ser monótono ganha elementos, cheiros, caras, histórias, vida. Abraços e afagos, alimentos, cuidados, embalos, olhares e amores. Bolas, balas, desenhos, corridas, aventuras, lutas, meninos. Mudanças, experimentos, rebeldia, novidades, meninas, as meninas. O tempo passa, o texto flui, as possibilidades virão, as pessoas serão, eu serei. Sou? Ainda não. Luto, desbravo e adiciono uma palavra que não tinha usado: competitividade. Ando com pressa, escrevo com velocidade, não quero errar, não volto atrás, sem correção, faço foco, empenho, desejo, meta, responsabilidade, carrego na tinta, marco o papel, mas não me importo. Trabalho, organizo, planejo, calculo, semeio, realizo, excedo, associo, separo, cobro, dobro, cresço, reúno para não espalhar. Na última linha todos verão, eis minha obra-prima. A exclamação rasgou o papel, melhor arrumar, melhor acalmar, seguir com cuidado, devagar. Já disse muito até aqui. Nesse texto que é a vida, eu jogo palavras, combino, relato, me deixo envolver até que, em um lapso, perceba que daqui a pouco termina. Não quero que acabe. Leio com calma, aos poucos, valorizo as palavras desfocadas, mais clareza, mudanças, sem muitas questões. Luto, os que eram deixaram de ser. Memórias descolam, as tintas desbotam, menos força no papel. Não quero rasgá-lo. As tantas linhas escassearam. Melhor falar sobre o mar. Você quer ouvir? Descrevo uma praça com bancos pintados de verde, caixas de areia, mães e suas crianças que chegam com bolas e balas, desenhos, correndo em aventuras cheias de lutas. Ninguém me vê. Sente-se ao meu lado, fique aqui, ouça. Há adolescentes com suas mudanças, rebeldes, em busca de novidades e elas, as meninas. Enxerga adiante, é para lá que eu vou. O pôr do sol tingindo as nuvens, os raios intensos batizam o ar, iluminam as partículas, os insetos, as pessoas que nem me veem. E a brisa? Ralos fios brancos dançam sua música com serenidade. Não há quem perceba. Tenho mais a dizer, não sou só isso. O menino me vê. As palavras fogem, queixo no peito, cochilo. E a vida inteira em um segundo. Tudo passa e só agora vejo. Suspiro. Como um texto que começa sem muita explicação. A gente simplesmente vai passando, passando, até que as linhas findem, a tinta acabe e o texto termine.